Seu cabelo pra... Olá, pessoal, bom dia a todos. Começando mais um Na Tela com a Levante. Eu sou o Felipe Bevilacqua, estou aqui com o Eduardo Guimarães. Bom dia, Felipe. Bom dia, investidores. Finalmente o inverno voltou, né? O inverno está de volta. De volta não, quase está chegando agora, né? Um pouco de atraso. Pelo menos aqui em São Paulo estão um dia bem frio. Olá, Bom dia, Felipe. Bom dia, investidores. Finalmente um minutinho só, pessoal, desculpa aqui. Tecnologia é um mundo fantástico. Né? Exatamente. Um dia bem frio por aqui, máxima de 14 graus. Mas lá fora, o clima está um pouco mais tenso. Está quente o negócio lá, né? China e Estados Unidos está meio tenso. O que o Trump fez dessa vez, Felipe? Exatamente. Agora a guerra começou. Começou a guerra comercial. Trump taxou os produtos chineses, soltou uma lista com todos os produtos taxados em torno de 200 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Na esteira, a China disse que não vai ficar barato e que vai retaliar isso com taxação também. Guerra comercial não é eficiente. Do lado de vista econômico, geração de impostos a mais gera um peso morto na economia. Peso morto é um pedaço de utilidade que não consegue nem ser aproveitada pelo consumidor, nem pelo produtor. Então, é ineficiência na veia. Então, é ineficiência. Isso chamada externalidade negativa, né, Felipe? Exatamente. Você que é economista aí. Exatamente. É uma externalidade para todos, principalmente para países periféricos que sofrem bastante com essas oscilações de humor, né? Bolsa americana hoje, então, já está caindo. Então. Exatamente. Na Europa estava caindo perto de 1%, até um pouquinho mais. Estados Unidos na casa de 0,70, agora o S&P futuro. Um dia um tanto quanto negativo. Então, países periféricos acabam sofrendo bem. O dólar também deve seguir a mesma esteira e mais do mesmo aí. Nada de muito novo do que a gente está acostumado. O dólar teve uma forte queda ontem. Até a gente comentou isso, foi um pouco surpresa, né? Dada aquele impasse, prende Lula, solta Lula. A gente achou que o dólar, na segunda-feira, que teve mercado de câmbio, apesar da bolsa estar fechada, então foi comportado, e ontem o dólar caiu 2%, chegou a 3,80, né? Então, agora opera em alta, aí de 0,30 a 0,40, refletindo essa queda forte aí na Bolsa Americana por causa da guerra comercial, né, Felipe? Exatamente. Né? E nessa esteira aí, diversas análises econômicas mundiais, diversos analistas falando sobre setores, principalmente emergentes. Uma notícia positiva é que 2 deles falaram muito bem do Brasil, falaram que, além de tudo, a moeda desvalorizada ajuda o investimento, isso que não deve fazer o Brasil sofrer. Então, alguns países periféricos vão sofrer, mas o Brasil é o queridinho da vez aí, novamente. Aí. Se tivermos uma eleição boa até o final do ano, seguiremos em frente. Esse é um grande C, né, Felipe? A eleição é bastante incerto, então até uma leitura possível desse imbróglio aí do solta, prende Lula, né, que agora o pessoal ficou com medo do candidato do PT, né, então talvez possa o Geraldo Alckmin ganhar com essa situação. É claro que é quase uma grande viagem aqui que eu estou falando, mas na política, às vezes, pequenos eventos podem fazer diferença, então o centro-direita aí vê que a esquerda pode voltar assim com força, né, se o Lula fosse solto, acho que seria uma notícia aí terrível aí para os mercados, né, sem nenhum viés político aqui. Pode ser que o Alckmin saia, ou os candidatos aí de centro-direita possam ganhar com essa indefinição, né, Felipe? Exatamente. O que está nos corredores de Brasília é que o Democratas, com todo esse medo do Lula e que um candidato do PT no segundo turno seria mais favorável, com uma possível soltura, já voltou às conversas com o Geraldo Alckmin. Ainda baixas, mas estão acontecendo em maior intensidade do que aconteceu antes, né? Porque Democratas, por mais incrível que pareça, estava se aliando ao Ciro, né? Ideologias totalmente opostas, mas aparentemente política não tem muita ideologia, né? O importante é ganhar, mas é bem diferente e volta a se aliar com o Geraldo. Então talvez Geraldo dê uma... pode ser que semana que vem fique meio morno, porque vai entrar em recesso, né? Então, até o Rodrigo Maia disse que a privatização da Eletrobras não será feita esse ano, né? Eles aprovaram lá uma urgência para tramitar o projeto de lei que permite a venda das 6 distribuidoras da Eletrobras. Então, um dia aí mais negativo aí para as estatais, né? Que essas privatizações, tudo que é relevante no Congresso vai ser empurrado para frente, né? Vai entrar em recesso, depois agosto é o grande prazo aí das eleições. Então a gente vê, provavelmente a Eletrobras hoje vai ter um impacto aí bastante negativo. Indo para o lado corporativo, eu vou começar falando aqui do setor imobiliário,
que teve um certo revés ontem na Câmara, né, na comissão do Senado, no plenário, foi reprovado o projeto de lei que regulamentava o cancelamento de venda, o chamado distrato. Então, esse projeto tinha sido aprovado na Câmara, foi enviado para a comissão do Senado e foi reprovado. Então, isso é bastante negativo para as incorporadoras, que lutam ainda com estoques muito, muito altos e os cancelamentos de venda muito altos. Então, as pessoas, chegam na hora eu costumava dizer quando eu era analista aí do setor imobiliário, né? A hora da verdade, a hora que a consultora entrega o imóvel e o comprador não tem o crédito suficiente para efetuar a compra. Então, é cancelada essa venda. Então, o distrato ainda é alto, a Ivem divulgou um resultado operacional considerado em linha aí com as projeções do mercado, mas o distrato foi 26% da venda bruta. Então, as empresas mais focadas na média renda sofrem muito. Então, eu estou falando de Ivem, de Zetec, de Tecnisa, de Cyrela, de Gafisa, de Helbor. Essas são as empresas que devem ter um pregão negativo hoje por conta desse revés do projeto de lei no Senado. É uma questão de negociar, né? Parece que há um projeto paralelo a esse projeto de lei que já tinha sido aprovado na Câmara, que limita aí o valor pago a 13%. Então, acho que é muito importante para o setor ter essa regulamentação. Esse é o principal risco do setor no momento, principalmente para as empresas mais voltadas à média e alta renda. Então, o setor é um setor de ciclo longo, que demora a se recuperar, e essa indefinição não ajuda, praticamente aí quase que mais um ano perdido aí para as incorporadoras, que não voltam a lançar muito, a venda não está muito aquecida e o cancelamento continua alto. Então, bem negativo, apesar da Ivem ter divulgado aí um resultado até que bom em termos de vendas. A venda líquida foi 329 milhões de reais, mas o distrato continua muito alto. Então, Felipe, bem ruim aí para as incorporadoras. Não sei se já abriu aí a negociação de algumas, como, por exemplo, Cyrela, Gafisa, que são as mais líquidas. Então, é negativo aí para o setor imobiliário. Temos também uma notícia aí de Ambev, Felipe, hoje? Exatamente, né? A Ambev, no momento da paralisação lá de maio dos caminhoneiros, o governo precisava arrancar recursos, né? Onerar setores, desonerar setores para poder gerar recursos. E nesse cenário, o governo tirou uma isenção tributária da Zona Franca de Manaus, um setor específico para refrigerante, na produção do insumo do xarope. E tirou essa isenção e o Senado ontem aprovou a volta da isenção. Então, a isenção volta a ser válida, isso é positivo para grandes produtores de refrigerantes, que os produtores locais, a maioria, importa esse tipo de insumo, então não tem impacto. E é a grande reclamação desses produtores de refrigerantes menores. Mas para grandes produtores, como a Coca-Cola, que não tem capital aberto aqui, mas a Ambev que tem, é positivo. Então, reduz um custo com insumo e nada muito relevante, mas deve impactar positivamente a companhia. Mas olhando a Ambev especificamente, né, o resultado do segundo trimestre não será bom, nem a Copa do Mundo aí vai salvar o volume de cerveja, né? Lembrando que a Ambev é uma empresa aí global, né, operação dos Estados Unidos e Europa e América Central. Então, o maior mercado é cerveja e Brasil, refrigerantes Brasil é como 10, 15%, é grande, mas aí o impacto não é tão grande. Infelizmente, o volume aí para a Ambev vendido de cerveja no trimestre vai ser 0-0, ou vai subir 1, cair 1, vai ser um volume mais fraco. Nem a Copa do Mundo aí salvou aí o trimestre, né? A gente está olhando aqui as incorporadoras, Cyrela e Gafisa praticamente de lado. Se puder colocar a Ivem também, Felipe, para a gente ver. Claro que agora está no início do pregão, acabou de abrir, algumas ações ainda nem foram negociadas, mas a gente imagina aí caindo 0,77 aí, você vê, já está caindo mais. Gafisa agora cai 1,5, então deve ser um dia aí negativo aí para as incorporadoras. Vão digerindo aos poucos aí as e positivo para a Ambev, mas eu acho que como o resultado dela deve sair, se não me engano, semana que vem, o resultado do segundo trimestre da Ambev, o mercado já espera um resultado mais fraco, principalmente por conta do volume de cerveja, né? São dados agora que saem do Sicob, não é mais dados da Nielsen, mas são dados mais fracos aí da Ambev. Então, pessoal, lembrando que 45 dias após o encerramento do exercício fiscal do trimestre, começam os resultados. Então, próxima segunda-feira,
já teremos resultados, né? Na verdade, 45 dias é a data limite, né? Então, no caso, 15 de agosto seria o último dia para as empresas publicarem o balanço. Então, começam agora. A partir, eu imagino, da semana que vem, algumas empresas, Fibria, Suzano, já devem começar a divulgar resultados. Elas sempre divulgam mais cedo. Então, acho que a partir da semana que vem, a gente já vai começar a olhar aí para os resultados do segundo trimestre e se teve... qual foi o impacto da greve nos resultados, né? A greve dos caminhoneiros. Então, não deve ser uma temporada de resultados brilhante. Até a gente estava falando sobre isso ontem, né, Felipe? Alguns bancos revisaram para baixo suas projeções de Ibovespa para o final do ano. Aqui a gente não tem essa meta, né, de Ibovespa para o final do ano, mas com as revisões para baixo do PIB, lembrando que, sei lá, 2 meses atrás a gente tinha PIB projeção crescendo de 2,5% a 3%, agora a gente tem 1,5%. Então, com o PIB mais baixo, algumas empresas têm resultado mais baixo. Vou citar o exemplo também das concessionárias, né, de rodovias. Saiu o dado de tráfego da BCR até junho. Então, houve uma queda de 1% no acumulado do ano no tráfego de veículo leve, por exemplo. Então, isso afeta o resultado das concessionárias, consequentemente, os lucros não vão crescer tanto. Então, muita gente no mercado revisou para baixo o lucro das empresas, que deve crescer aí entre 15% e 20% esse ano em relação ao ano passado, mas com os números mais fracos de PIB, mais fracos da economia, com o impacto da greve, isso afeta a projeção de target, né, de preço-alvo, vamos chamar assim, para o Ibovespa. Então, ontem o índice sofreu um pouco aí por conta disso. Alguns grandes bancos revisam para baixo a projeção, isso, e falam que o lucro talvez será menor. Agora, como o Felipe comentou, o estrangeiro saiu forte, né, da Bolsa em junho. Com a alta do dólar, a Bolsa parece ficar mais atrativa, né? Se você for olhar preço-lucro, está negociando aí um pouquinho acima das 10 vezes lucro, né, Felipe? Então, isso é abaixo da média histórica, e para justificar a Bolsa aí abaixo dos 70 mil, talvez, teria que o lucro cair muito mais, né? Então, os lucros serão revisados para baixo, né? Não vão crescer tanto, mas não vai cair tanto assim. Então, a gente continua aí otimista com a Bolsa. Esse é um dos motores que continua funcionando, né? O lucro das empresas. Exatamente. Será menor do que se achava no início do ano, mas será ainda positivo, né, Felipe? Exatamente, o que a gente tem falado com as empresas, principalmente indústrias, o movimento, toda a produção até meados de maio, quando começou de fato a paralisação, estavam todos bons, todos acima do esperado, mas o impacto aí da greve dos caminhoneiros em maio teve suas consequências, e a gente vai ver agora, né? O lado positivo é que muita gente ancorou para baixo as expectativas e muita gente falando, algumas análises mostrando que pode ser melhor que o esperado, dado que o esperado já era ruim. Então, vamos ficar de olho. Pessoal, muito obrigado a todos, falamos sobre os principais pontos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, entra no nosso site levanteideias.com.br, tá bom? Bons negócios a todos e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia, tchau, bons negócios.